Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Tá? Nessa aula a gente vai tratar um pouco mais sobre os principais movimentos do mercado, tá? E como a gente vai traçar os nossos suportes e as nossas resistências, entrando aqui na parte de análise técnica. Tá? O que eu quero que você entenda de início? Dentro do mercado, tá, só existem 3 movimentos possíveis, né, de se fazer, ou seja, que o mercado pode fazer. O primeiro deles é o movimento de baixa, ok? Quando o mercado está de baixa. O segundo deles é quando o mercado está lateral, ou seja, quando ele não está de baixa nem de alta. E o terceiro é quando ele está de alta. O mercado só faz esses 3 movimentos. Ou ele está de alta, ou ele está de baixo, ou ele está lateral, ou vice-versa. De modo que ele só consegue fazer esses 3 movimentos, tá? Bom, o mercado ele se comporta, tá, em ondas, tá? Mas como eu posso explicar? O mercado se comporta através de ondas de altas, ondas de baixas, tá ok? E essas ondas são provocadas pelos compradores e pelos vendedores, tá? No mercado financeiro, o mercado financeiro em geral, ele tende a repetir tudo que ele faz no passado, ele tende a repetir no presente, e todo movimento que ele faz, ele tende a corrigir. Dito isso, se o gráfico sobe se ele sobe esse tamanho aqui para cima, ele tende a descer o mesmo tamanho, tá? Porque o gráfico trabalha, o mercado em si, ele trabalha com processo de correção. Ou seja, se ele subiu para cima esse tanto, ele desce para baixo esse tanto. E assim sucessivamente. Ele vai fazendo essas ondas no gráfico, tá? Ele vai fazendo essas ondas dentro do gráfico. E o processo operacional está em identificar os padrões, tá? Então, por exemplo, o primeiro padrão que você identifica é que ele fez aqui um topo, tá? Aqui é um topo, aqui nesse pontinho aqui é um topo, e ele, ou melhor, deixa eu só voltar essa explicação aqui para que vocês entendam melhor. Vamos lá. O gráfico se comporta utilizando e fazendo padrões gráficos, tá? Você só precisa identificar esses padrões. Por exemplo, aqui eu tenho o meu gráfico. Olha só. Tem o meu gráfico aqui, tá? Tá o meu gráfico, tá? Então, aqui é o meu gráfico em opções binárias, certo? Qual é o padrão que eu tenho aqui? Se eu observar aqui, nessa zona aqui, ó, notou-se que ele deu uma respeitada. Ele não ultrapassou essa zona, olha só. Ele foi até lá, desceu, foi lá de novo, tentou romper, desceu, foi lá de novo, tentou romper, desceu. Na terceira tentativa ele rompeu, ou seja, ele seguiu o caminho dele. O que eu identifiquei aqui? Um padrão. O meu gráfico ele está respeitando essa zona aqui, ó. Olha só. E o nome disso aqui é resistência, tá? O nome disso aqui é resistência. Aonde quando o gráfico começa a respeitar os topos, dá-se o nome de resistência. Quando o gráfico começa a respeitar os fundos, dá-se o nome de suporte, tá? Então esse é o primeiro padrão, tá, que a gente vai identificar no nosso gráfico. Mais uma vez, aqui nós temos o gráfico está subindo, o gráfico está descendo, o gráfico está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, subindo, subindo. Ou seja, o que a gente identificou aqui? A gente identificou um padrão que o gráfico está respeitando, uma zona que o gráfico está respeitando. Ó, essa zona aqui. Isso aqui é um suporte, melhor, uma resistência. Os fundos, ele também está respeitando, porque ele poderia descer aqui, ó, tá, para baixo e ir embora, né? Descer numa tendência de baixa. Ele também está respeitando. Então, o que a gente precisa fazer é identificar os suportes, nesse caso é traçado pela união
dos fundos e as resistências, que são traçadas pela união dos topos, ok? Isso vai ficar muito simples no gráfico. Então, recapitulando, aqui nós temos o nosso gráfico, certo? O que são resistências? A resistência vai ser traçada, tá, pela união dos topos do gráfico. O que é suporte? É a união dos fundos. Então você viu que está tendo muito fundo, se você unir esse fundo com esse com esse, você vai ter uma resistência. Tá ok? Então, o primeiro tema de hoje vai ser suporte aqui e resistência. A gente vai aprender a traçar isso aqui no gráfico agora. Tá ok? Ótimo, vamos lá. Primeiro passo, tá? Primeiro passo que você precisa identificar, você precisa fazer é colocar aqui o gráfico, tá? No padrão, no tempo gráfico de 1 minuto, ok? E identificar onde são os topos e fundos. Olha só que bacana. Ó, aqui a gente já identifica. Ó, vou pegar aqui a minha linha, você pega aqui, ó, linha horizontal, tá? Vamos colocar aqui ela mais de uma cor diferente. Colocar amarelo, aqui na espessura aumentar. Então, a minha linha, ó, tá vendo aqui? Por que eu marquei aqui nesse ponto? Eu tenho, olha só que bacana, deixa eu pegar aqui o point fix. Olha só isso aqui, eu tenho um topo aqui, ó. Por que eu estou traçando aqui nesse ponto? Eu tenho um topo aqui, ó. Eu tenho um topo aqui. Eu tenho um topo bem aqui. Tá? E novamente ele respeitou aqui. Ó. Então essa é uma zona forte. Eu tenho 3 topos aqui para trás. Então ele respeitou esses 3 topos. Então a minha linha vai ser aí. Ok? Vamos lá, vamos traçar aqui é a nossa resistência. Vamos traçar o nosso suporte. Olha só. Opa, olha o meu suporte onde está. Por que, Marcos, que você traçou esse suporte aí? Me explica. Ó, eu tenho aqui um fundo. Eu tenho aqui outro fundo. Eu tenho aqui outro fundo. Eu tenho aqui outro fundo. Ok? E, Marcos, eu acabei de traçar o meu suporte e a minha resistência. Tá? Identifiquei aqui os topos. Tá? Outro topo aqui. Outro aqui. Outro topinho aqui. E identifiquei os fundos, que é aqui, ó. Fundo aqui, tá tocando aqui também, aqui também, aqui também. Esse é o meu fundo. Qual é a minha ação? Depois que eu identifico aonde está o meu suporte, aonde está a minha resistência, próximo, tá? Próximo à minha zona de preço, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha zona de preço, ó. É onde o preço está no momento aqui, ó. Ó, o preço está aqui. Eu identifiquei, tracei o meu suporte e minha resistência próxima a ele, tá? Qual é a minha ação? É esperar o preço tocar. Lembre-se disso. O preço, ele faz, tá? Uma repetição do passado, ok? Ó, aqui, se a gente observar, a gente também tem um suporte intermediário aqui, ó. Olha só. Ó, a gente tem uma zona de preço aqui, ó. Por quê? Ó, ele tá aqui, ó. Fundo, melhor, topo, fundinho aqui, fundinho aqui, fundinho, topo, topo, fundo, fundo, tá? Então isso aqui, ó, topo, topo. Então isso são zonas de resistência, onde o preço resistiu. Olha só. Olha só. Então, continuando a explicação. Você sabe que o gráfico ele se comporta no presente, tá? Da mesma maneira que ele se comportou no passado. Então, dito isso, você já traçou a sua zona de suporte e resistência para você saber aonde o gráfico respeitou no passado, tá? E esses mesmos suportes, essas mesmas resistências irão servir para você tomar uma decisão no futuro, tá? Então, dito isso, eu vou apagar esse do meio aqui para não confundir vocês. Dito isso, o que você tem que esperar? Você tem que esperar o gráfico bater, tocar exatamente nas zonas
de suporte e resistência que você já traçou com base no passado. Tá? Então, se tocou aqui, ó, tocou lá. Detalhe, não precisa tocar na linha, tem que ficar o mais próximo possível, que aqui não é uma precisão, é uma zona, ok? Então, ele tocou aqui, o que aconteceu com a vela? Ó, ela derreteu, ó, aqui, ó, deu essa azul aqui, essa vela, ou melhor, essa vela vermelha. Ou seja, tocou lá, você fez o quê? Você comprou. O que aconteceu na próxima vela? Derreteu, tá? Então, você tem a sua ação agora, é só esperar esse preço tocar aqui, ó, nessa zona, na zona que você já traçou, que é essa aqui, ó, essa zona aqui, ó. Quando ele tocar aqui nessa linha, tá, você vai fazer uma operação de compra, visando que o preço irá descer, o preço irá cair. Então é só você esperar, tá? Ele tocar lá na linha, a sua zona de preço, ok? Então aqui, qual seria o que o gráfico poderia fazer aqui quando você poderá fazer quando esse preço tocar lá? Ele pode, a sua previsão pode estar correta, baseado no passado, tá? Pode estar correto, o gráfico realmente toca lá e desce, e aí você daria uma call aqui, ou ele rompe. Se ele romper, você perde a operação, certo? Mas conforme eu falei anteriormente, isso é normal, tá? É do gráfico, é do mercado em si. Nem todas as suas análises irão estar corretas, porque você não é um mago. Ó, ele pode não ir buscar lá? Sim, ele pode não ir buscar. Ele pode querer voltar desse suporte aqui, ó. Aqui nós temos um suporte intermediário, tá, ok? Então, Marcos, eu tenho que traçar quantos suportes? Você tem que identificar o máximo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos um, ó. Por que, Marcos, você está colocando aí? Porque, olha aqui, ó, a gente tem um suporte aqui, ó, fundo, fundo, topo, fundo, fundo, topo, ok? Então, no suporte e resistência, consiste basicamente em você traçar as linhas no preço-chave, nas zonas de preços-chave, que consiste em ser basicamente nas zonas de topos e fundos. Ok? Então, basta você identificar isso. Vamos colocar aqui o gráfico em um tempo maior. Essa análise ela serve para todos os time frames. Então, vou colocar aqui em 1 hora. Vou excluir aqui, ó. Mesma coisa. Você vai caçar, identificar aqui aonde foi topo e aonde foi fundo. Olha só aqui, ó. Olha só. Que a gente já consegue identificar. Vamos traçar um topinho aqui. Ó, topo. Ó, zona de topo aqui. Ó, fundo, ó, fundinho aqui, ó, tá? Olha só, tem um fundo mais, ó, uma zona aqui, um fundo melhorzinho aqui, ó. Então aqui que é o nosso fundo, ok? Vamos para a próxima, vamos ver o que temos aqui. Temos um outro fundinho aqui embaixo, ó. Zona mínima, aqui assim, não, aqui. Marcos, como eu vou saber aonde eu tenho que traçar o meu suporte e a minha resistência? Hoje eu vou fazer uma aula só sobre isso. Na próxima aula vai ser só sobre isso. Tá? Foque nisso aqui. Ok? Então, aqui vamos mudar para 1 minuto. Ótimo. Então vamos lá. Entenderam? Espero que sim. Mas eu vou recapitular novamente. Suporte e resistência consiste basicamente em você traçar uma linha nos topos, tá? E nos fundos do gráfico, para você fazer uma operação nessa zona, ok? Então, basicamente, traçou aqui topos e fundos, ótimo, tracei topos e fundos. Agora, qual é a minha ação a fazer? Apenas esperar que o preço toque em uma dessas zonas, ok? Vamos colocar aqui, ó, tem um topinho aqui. Isso aqui bacana. Esse aqui. Tá rompendo. Pronto. Tá aqui a minha zona. Próxima aula. Essa aula já está com 14 minutos para não ficar muito longa e você acabar não prestando atenção. Eu vou fazer uma outra aula, ok? Só ensinando você a como identificar zonas de suporte e resistência. Tá ok? Então,
Entenda isso aqui, esse foi o princípio principal, tá? Um dos, né, que a gente vai adentrar agora ao suporte e resistência. Na próxima aula eu vou ensinar como você traçar com precisão suporte e resistência, ok? Então é isso e até a próxima aula. Valeu!